Bom, gente, mais uma vez, boa noite, e eu não estou vendo vocês, então qualquer intercorrência, por favor, me avisem. Bom, nós hoje vamos entrar num estudo do Livro dos Espíritos, falando sobre a prece. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é uma das obras fundamentais de Kardec, e o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, sendo que há uma introdução e também uma conclusão. E esse estudo de hoje, falando da prece, ele está contido na Lei de Adoração, que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala sobre as leis morais. É bem interessante a gente observar isso, porque existe uma outra obra fundamental também de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir dessas leis morais é que se pressupõe que tenha surgido o Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade é um verdadeiro tratado de filosofia sobre as condições do pensamento humano, que contextualiza bem a ética e a moral à luz da doutrina espírita. É bem interessante. Para a gente começar a falar sobre a prece, que é um tema muito especial, para mim tem uma importância muito especial, nós precisamos observar que a prece, acima de tudo, é um ato de adoração. Para a gente iniciar essa reflexão final, porque o Eduardo já começou a falar para nós, no último estudo do Livro dos Espíritos, a respeito da prece, e hoje nós vamos terminá-la, conforme eu já havia falado, eu convido a todos a observar o que nós vamos apresentar agora. Mas eu gostaria de pedir a todos que observassem nessa apresentação os rostos, os gestos, as roupas, toda uma vibração que se forma no que a gente vai apresentar. E de tudo isso que eu pude observar, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa, na realidade, é a nossa essência. Nós somos filhos de um mesmo Criador. Nós somos criaturas que somos parte de um todo, que é o Todo-Poderoso. E existe uma obra do escritor espírita Rodolfo Caligares, que se intitula As Leis Morais segundo a Filosofia Espírita. E quando ele fala no capítulo em especial sobre a prece, ele se refere com muita propriedade, e é o que nós vamos sentir agora, a respeito da emoção que o ser humano vivencia quando ele pode identificar e pode sentir a inteligência e a harmonia diante da criação universal. O que nós vamos apresentar agora não nos interessa o que está sendo falado, mas o que está sendo sentido. Iniciando, então, o nosso estudo, depois desse magnífico espetáculo de engrandecimento dos nossos espíritos, de elevação dos nossos espíritos, vamos começar, então, o estudo das questões a que nós nos propomos a estudar. Então, hoje nós vamos estudar as questões 663 a 666. Se a gente observar essas questões no Livro dos Espíritos, e houve uma solicitação para que todos estivessem com os seus livros, né, os que possuíssem o livro, para uma melhor interação, a gente vai observar, se a gente lê essas questões, da 663 a 666, nós vamos observar que os questionamentos de Kardec, eles se dirigem para a prece em 3 sentidos.
nós vamos observar que se fala sobre a prece por nós mesmos, sobre a prece pelos mortos, ou seja, a prece pelos desencarnados, entendendo-se aí os entes queridos que já partiram e também os espíritos que sofrem, e a prece aos bons espíritos, que na realidade são os mensageiros de Deus. Então, nós podemos entender aí que a prece, na realidade, e nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente, é uma projeção do pensamento. A partir dessa projeção, a partir da hora em que o pensamento ele é projetado através da prece, se estabelece uma corrente fluídica, né? E a sua intensidade, a intensidade dessa corrente, ela vai depender da vibração de quem ora. E aí é que nós vamos começar a entender o poder e o alcance dessa prece. Mas por que, aí a gente se pergunta, né? Mas por que os pensamentos? Por que pensamentos? Porque os pensamentos, eles são a origem da quase totalidade das nossas ações. Primeiro nós pensamos, depois nós agimos via de regra, não é verdade? Então, nós podemos entender a prece como uma invocação, e é através dela que nós colocamos o pensamento em contato com o ente a que nós nos dirigimos. A prece é uma transmissão, na realidade, de um sentimento. Vamos, então, à primeira questão, que é a 663, em que Kardec faz o seguinte questionamento. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Aqui, na realidade, Kardec está perguntando o seguinte, ele está perguntando, a prece que a gente faz por nós mesmos, né, pode mudar o caminhar da nossa vida? A gente precisa entender que Deus ele está sempre ouvindo as nossas preces. Mas, devido à nossa condição humana, nós costumamos mais pedir do que louvar e agradecer. É um hábito, né? Enquanto na carne nós ainda temos esse hábito até por falta de mais conhecimento, né? Então, o que acontece? A gente nós costumamos pedir através da prece a mudança das nossas provas, né? E para que ou então para que nós deixemos de passar por certa dificuldade. Isso a gente sempre costuma fazer. E é isso que Kardec quer dizer quando ele fala modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. Na realidade, a gente sabe disso, pelo menos se não sabe, deveria, que as nossas provas elas nos ajudam no nosso amadurecimento evolutivo. Se Deus, vamos imaginar que se Deus acatasse o pedido de cada um de nós, imagina que loucura que não seria, né? A gente pode deduzir daí que se ele acatasse tudo que a gente pedisse do modo como a gente deseja, não haveria um equilíbrio, não haveria um comportamento uniforme dentro do universo. É claro que isso não significa que Deus não nos ouça. Lógico que a gente sabe que ele sempre nos ouve, né? E nos assiste por meios naturais, e às vezes até a gente não percebe isso. Muitas vezes a gente acha que é até obra do acaso, porque age de uma forma tão sutil que a gente não consegue perceber. O que nós precisamos entender é que nós precisamos saber pedir, nós precisamos saber orar. O que é isso na realidade? Isso se traduz numa coisa muito simples. A gente, quer dizer, teoricamente é simples.
Na prática, a gente sabe que é bem difícil, mas é a gente pedir forças para que a gente consiga suportar as nossas provas, para que a gente possa passar por tudo que nós necessitamos passar de uma forma com um maior entendimento e com maior resignação, quer dizer, entendendo tudo que a gente realmente precisa e aceitando tudo isso. É aí que mora a nossa grande dificuldade. Os espíritos, eles nos ensinam também que a nossa prece, ela deve ser diária, como um verdadeiro exercício mesmo. Quando a gente sabe orar, o mais beneficiado somos nós mesmos, porque nós recebemos a assistência dos bons espíritos. E aí, diante dessa pergunta de Kardec, o que os espíritos nos respondem? Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos e vamos ver a resposta. Resposta dos espíritos a esse questionamento de Kardec. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Mais adiante, no final da questão, diz o seguinte: pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. É muito interessante o que a gente pode observar nessa resposta. Vamos observar os pontos que essa resposta nos traz. O equilíbrio das leis divinas, a resignação. O que significa a resignação? É exatamente a aceitação, é a conformação. A prece bem feita atrai os bons espíritos e a resposta divina normalmente vem em forma de pensamento, e nós nem percebemos isso. Então, isso tudo são pontos a observarmos dentro dessa resposta dos espíritos. Aí nos vem aquela pergunta, mas o que é uma prece bem feita? Será que nós sabemos orar? Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. A prece do cristão, do espírita principalmente, deve elevar-se com humildade, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios do dia. Deve elevar-se pedindo pela sua fraqueza, suplicando seu amparo, indulgência e misericórdia, e deve encerrar o pedido de graças que necessitais, mas de que necessitais realmente. Quem nos ensina isso? É o espírito de Monod, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 22, quando ele nos ensina o modo de orar. Então, disso aí nós podemos entender que nós tendemos, né, a acreditar que a oração ela tem uma única função, que é uma função básica, é mudar o rumo das coisas. A gente tende a imaginar, vou fazer uma oração. Nossa, fulano tá passando por... Vou fazer uma oração. Porque alguém, fulano está adoentado, ou então vai fazer uma prova, ele precisa sair, eu vou fazer uma oração. Então, nós temos a tendência a acreditar
que a função básica da oração é exatamente mudar as coisas de acordo com a nossa vontade. Não é verdade? É isso que a gente imagina. E muitas vezes nós usamos também a prece como uma forma de barganha, uma forma de troca. Ou seja, a gente se compromete a fazer alguma coisa, né? Em troca, a gente pede alguma coisa em troca de um sacrifício. A gente se compromete a fazer alguma coisa como se fosse um sacrifício, que são as famosas promessas que nós já conhecemos bem. Na realidade, os espíritos, eles nos ensinam, isso é unânime, não há um modelo pronto de oração, não existe um modelo a ser seguido. Você começa assim, assim é o meio e termina assim. Não existe isso. Nós já vimos no estudo anterior, levantado pelo Eduardo, estudado pelo Eduardo, que, dependendo da sua finalidade, nós podemos louvar, pedir ou agradecer. Então, nós devemos observar que, através da prece, nós colocamos uma relação, estabelecemos uma relação mental com o ser a que nós nos dirigimos. No final das contas, gente, tudo se resume em duas coisas: pensamento e vontade. E isso nós podemos observar claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte exatamente do capítulo 27, a partir do Pedi e obtereis. Vale a leitura. No livro Consolador, Emmanuel, ele nos traz uma relação, ele faz uma colocação em relação à prece muito interessante. Ele nos ensina que a prece é exatamente a potencialidade maior do nosso pensamento. Ele nos mostra que a prova, ela não é uma punição, ela é exatamente o princípio fundamental do nosso aprendizado. Então, no livro Consolador, no item 245, quando há o questionamento, se é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? E Emmanuel nos ensina: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Isso nós encontramos no livro O Consolador, na parte que fala sobre evolução e dor, pelo Espírito Emmanuel. E aí, será que existe um modelo para a prece, como a gente acabou de comentar há pouco? Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios na doutrina espírita. Ou ainda, com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias. Então, Kardec nos esclarece sobre essa orientação dos espíritos nesse sentido. Então, não há um modelo expresso de como orar,
como fazer as nossas orações, como nós devemos iniciar, como é que deve terminar. Isso nós encontramos no preâmbulo, Kardec nos esclarece sobre isso, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. Então, na realidade, gente, o que deve prevalecer é, acima de tudo, o nosso sentimento. É o que estabelece a nossa sintonia. Mas é claro que o bom senso deve prevalecer. E isso a gente observa através do que Kardec nos traz, chamando a atenção sobre os princípios da doutrina espírita. Então, é claro que nós devemos observar, quando nós fazemos uma prece, estabelecer o bom senso e observar no que realmente a gente acredita, né? A doutrina, observar os pontos principais que nós acreditamos, que nós professamos, que são os princípios da doutrina espírita. Questão 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? É um questionamento que Kardec faz aos espíritos. Então, dessa questão, o que nós precisamos entender? É claro que nós sabemos, pelos estudos, né, que nós fazemos dentro da doutrina espírita, que existe a necessidade de nós passarmos, né, por determinadas experiências. E, às vezes, embora aquele ponto pareça um grande sofrimento, nós devemos entender, principalmente, quando nós oramos, no caso aí, pelos que já se foram, nossos entes queridos, e pelos espíritos sofredores, que há um objetivo para o sofrimento. Nós entendemos isso. Então, a gente orar no intuito de a gente achar que um ente querido está passando por um sofrimento, ou por algum espírito sofredor para que aquele sofrimento cesse, isso não ocorre. A gente sabe que isso aí não ocorre. Na realidade, muitas vezes a cura está exatamente no passar aquela experiência que necessita ser passada. É claro que isso não vai mudar o rumo das coisas, mas o que essa prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, vai ajudar? Vai ajudar exatamente como um alívio, como um lenitivo para os que sofrem, para os que de alguma forma estão passando por situações difíceis. Então, vai ser um alívio e um incentivo para que eles possam suportar isso tudo. Isso é muito bom que a gente possa entender. Então, principalmente para os espíritos sofredores, a prece ela tem uma ação direta. Ela dá a eles, e isso nós podemos observar, inclusive nos estudos que a gente faz aos sábados das obras de André Luiz, a prece ela tem essa ação direta sobre os nossos irmãos sofredores e dão a eles coragem e força para suportar esse sofrimento. E isso, gente, faz com que aconteça, né, essa prece, além de ser um ato de amor ao próximo, dá a eles também a possibilidade de um trabalho de consciência para que possa haver o arrependimento e a reparação, que é o fundamental, porque um tem que estar ligado ao outro. E é nesse sentido em que Kardec fala sobre abreviar o sofrimento. É nesse sentido que devemos entender. Então, qual a resposta que os espíritos nos dão para essa questão 664? Os espíritos nos dão a seguinte resposta: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado.
quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. Mais adiante, esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Essa resposta é dada pelo espírito de São Luís. E essa resposta, dentro dessa resposta, nós vamos observar os seguintes pontos importantes. Alívio pela compaixão, proporciona a mudança do padrão vibratório para o espírito para quem se ora, e com isso lhe proporciona o arrependimento e a redenção. Sobre o arrependimento, é muito interessante essa colocação que nós encontramos na obra fundamental O Céu e o Inferno. Na segunda parte, essa obra fundamental de Kardec, no capítulo 4, quando ele fala sobre os espíritos sofredores. Olha que interessante essa comunicação do espírito denominado Lisbeth. Diz ela, o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Então, é muito interessante a gente observar uma coisa ligada à outra. É muito importante o entendimento da extensão desse sentimento. Quem acompanha os nossos estudos aos sábados, tanto do livro Obreiros da Vida Eterna, como do livro Libertação, pela nossa irmã Zélia, nós vamos constantemente, a gente está vendo as lições de André Luiz no sentido da compreensão dessa postura que alcança os nossos irmãos equivocados. E é muito interessante, quem não teve a oportunidade de acompanhar os estudos, convido a todos a acompanhar todos os sábados os estudos das obras de André Luiz, para a gente aprender um pouco mais. Na obra Os Mensageiros, na obra Os Mensageiros, no capítulo 24, existe, intitulada A Prece de Ismalha, eu tive a oportunidade de estudar esse livro através de um curso da FEB, e esse capítulo, em especial A Prece de Ismalha, capítulo 24, ele é lindíssimo. E esse esclarecimento que nós vamos ler agora foi dado pelo instrutor Aniceto. Diz o seguinte, na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Trocando em miúdos, cada um dá o que tem. Como que nós vamos analisar isso? É bem interessante. No capítulo a que eu me refiro, a Prece de Ismalha, se passa, rapidamente contando, uma situação muito interessante. Ela faz uma prece, junto com todos os trabalhadores do posto de socorro, ela faz uma prece lindíssima para os espíritos sofredores que dormem. Vale a leitura do capítulo, aliás, vale a leitura do livro, mas o capítulo em si é lindo.
E enquanto ela ora, é muito interessante, porque enquanto ela ora, André Luiz relata que ele observa que começam a cair em cima de todos os que estão orando, não em cima dos espíritos pelos quais eles estão orando. Cai em cima de todos os trabalhadores do bem que estão orando naquela hora, flocos, como se fossem flocos de neve. E eles caem em cima de todos igualmente e desaparecem. E cada um, nesse momento, começa a refletir focos de luz através da fronte e do peito. Saem focos de luz, e esses focos de luz vão exatamente em direção aos espíritos que dormem. Só que André Luiz observa que esses flocos de neve, eles caem igualmente para todos os que estão naquele momento orando e intercedendo pelos espíritos sofredores. Só que ele também observa que o foco de luz é maior em uns e menor em outros. Por exemplo, Ismalha, ele observa que a luz é muito intensa, radiante e chega de um modo muito rápido aos espíritos que sofrem e estão dormindo. E alguns espíritos trabalhadores que também estão naquela situação e que estão pedindo pelos outros, emanam uma luz fraca, mas emanam. E essa luz demora um pouquinho mais a chegar aos espíritos que sofrem. Então, é muito interessante, porque ele observa isso, e isso é muito fácil da gente entender, essa lição de André Luiz. Cada qual, naquele instante de contato que estão tendo através da prece com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que ele podia prestar. Então, cada um, de acordo com o seu processo evolutivo, conseguia atender ao irmão, interceder pelo irmão da maneira como lhe cabia, com as qualidades de elevação que já possuía, alguns mais, outros menos, mas o que foi pedido era distribuído de uma forma igualitária. Vamos à questão 665. Kardec pergunta: que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrito nos evangelhos? Na realidade, essa questão 665 é uma extensão da 664. E aí, na realidade, a gente vai entender que aplica-se a regra de um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, que é o amai-vos uns aos outros, né? Se nós nos importamos com o nosso próximo, não importa os meios que nós vamos utilizar para o ajudar, para o ajudarmos, né? Os ajudarmos. Então, nós vamos à resposta da 665, que diz o seguinte: o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele que vos inspira afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mais adiante, vem falando: por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do espírito.
Então, dessa resposta, gente, nós podemos observar os seguintes pontos: amor ao próximo, que vai servir como alívio, que vai ser um consolo, que vai ensejar ao arrependimento e dar o socorro. A lei de amor e de união de todos os seres tem por é o objetivo e o fim do espírito. Isso nos é ensinado pelo mesmo espírito, o espírito de Monod, que foi um pastor protestante em uma de suas encarnações. Vamos à última questão, que é a 666. Kardec pergunta: podemos orar aos espíritos? E nós temos a resposta. Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Então, é perfeitamente entendível a resposta a essa questão e os pontos a observar, que os bons espíritos são os mensageiros de Deus, e a atuação deles está, logicamente, de acordo com a sua superioridade, né? Está nessa proporção. Quanto mais elevado for o espírito, maior a sua capacidade de atuação, de intercessão, de ajuda, e tudo, independente do grau de elevação do espírito, decorre da permissão de Deus. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Quem nos ensina isso é Emmanuel, no livro A Luz da Oração, Antologia de Preces Mediúnicas por Espíritos Diversos. Diante dessas colocações, meus irmãos, nós podemos afirmar que a melhor prece é aquela que nos revigora emocionalmente, que amplia o nosso discernimento perante as nossas próprias escolhas e as nossas próprias decisões. O Espírito Emmanuel, ele nos incentiva a nós atentarmos para os efeitos da oração que muitas vezes nos passam despercebidos. Às vezes, numa simples coisa, está a resposta que nós pedimos, a resposta que nós precisamos escutar, a resposta que nós precisamos sentir. O que nós necessitamos é de saber orar, saber pedir, saber louvar. É isso que nós precisamos entender, e principalmente saber agradecer. E nós aprendemos um pouquinho hoje, dentro das nossas limitações, com esse estudo. E para quase encerrar, a prece é sempre um recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém estando a sós, aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos a ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Isso está
no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Meus irmãos, que esses poucos ensinamentos, mas preciosíssimos, possam nos calar na alma e que nós possamos entender que o exercício realmente, conforme nos ensinam os espíritos, é um exercício diário e constante. E assim nós permaneceremos vigilantes, que é uma das principais coisas que nos engrandece e nos equilibra. E eu termino o estudo com uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 28, no item 1, no preâmbulo, que diz: a forma não é nada, o pensamento é tudo, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, é a oportunidade que nós temos do aprendizado da oração, que nós possamos entender as colocações dos bons espíritos que nos ajudam constantemente e que nós possamos estar dentro de uma vibração diária, que possamos estar receptivos a isso, né? Porque essa nossa conexão com o mais alto depende exatamente de nós, do pensamento e da vontade. Muita gratidão, meus irmãos, pela oportunidade de estar falando desse livro tão importante que nos ensina diariamente, que é o Livro dos Espíritos. Gratidão imensa pela oportunidade, gratidão ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que me proporciona esse aprendizado diário.